Meus queridos, dando sequência ao nosso culto, estive nas últimas semanas considerando o que falar hoje, por ser o último domingo do ano. Orei a Deus para que eu trouxesse algo significativo, que não durasse apenas uma semana, que a gente carregasse, não só um ano, né, para o resto da nossa vida. Espero que você considere isso, porque geralmente nessa época do ano, no final do ano, nós ficamos pensando assim, como é que foi o ano, tal, foi bom, foi ruim? Porque tem ano que a gente passa, a gente fala, ano ruim aquele, hein? Quem esquece de 2020? O ano da pandemia, não é? Mas geralmente nessa pausa de passagem aí, a gente fica pensando assim, puxa, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar? Alguns vão fazer algum curso, algum empreendimento. Alguns estão pensando em mudar, seja de casa, de cidade. Alguns vão fazer cirurgia. Estão fazendo tratamento médico. Né? São momentos que a gente fala assim, como será o ano que vem? Há uma certa expectativa no ar. Geralmente a gente passa assim, alguns momentos de reflexão, não é? Ou é só isso acontece comigo? Alguns estão dormindo ainda, mas vamos lá. Mas é uma pausa assim que a gente pondera, né? Como vai ser, decisões. Então, meus queridos, eu quero falar sobre algo que Deus nos dá, que se chama a visão espiritual. Porque todos nós enxergamos pelos olhos físicos. Um dos sentidos que nós temos é a visão. Temos tato, paladar, olfato, né? Todos os órgãos do sentido. E temos também a capacidade de enxergar. Mas a gente precisa separar o enxergar e o que é visão. Nem todo mundo que enxerga vê. O que nós enxergamos é o que a vista alcança, é o aqui, o agora. A visão nos liga ao futuro. A vista dos olhos, que é a vista natural, nós olhamos as coisas como são, como é. Eu estou vendo vocês, é uma bênção isso. Eu tenho a capacidade de enxergar cores, cenários, situações, movimentos. Eu estou vendo com os olhos físicos. A visão que Deus nos dá nos ajuda a ver o que poderia ser e não apenas o que é. A visão é algo do coração, é ampla. Há um poder na visão que vai além do enxergar. Então é sobre isso que eu queria trazer para nós. Que Deus, Ele descortina a vida, mostrando para nós além do natural. O homem natural vê o natural, ele vê o mundo dos homens. Usando a expressão de Eclesiastes, ele vê tudo debaixo do sol. O mundo dos homens, o reino dos homens. Quem tem a visão espiritual, ele transcende, ele vê além do real, ele vê o sobrenatural. Porque a visão natural nos faz enxergar a vida e as situações parecem tão fixas, tão imutáveis. Mas já a visão, ele olha, vê os desafios e a visão chega a sorrir das impossibilidades. Aqueles espias, quando viram as fortificações, os muros daquelas cidades enormes, o muro tinha a largura que passava uma carroça em cima. E Deus falou, vão, que eu dei a cidade a vocês. Vocês vão dar 7 voltas, na 7ª vão gritar, os muros vão cair.
E de fato aconteceu, porque a visão faz a gente romper em fé. Tem até uma música que fala, né? Rompendo em fé. Então, é um privilégio, gente, ter uma visão espiritual. A visão espiritual vem depois do encontro com Deus. Por isso que nem todas as pessoas têm essa visão espiritual, porque ela só acontece após uma visão que Deus dá. E nesse sentido, a Bíblia fala para a gente não viver pela vista, que é a vista natural. É para a gente andar pela fé, que abre nosso horizonte. Deixa eu perguntar para você, qual é a sua visão? Seu cristianismo, ele está limitado ao domingo? A sua experiência com Deus está restrita a um culto de domingo? Se é assim, essa visão de Deus é muito pequena. Deus é muito pequeno, no lugar, num dia. A visão espiritual é diária, é todo dia. A gente anda de olhos abertos. A visão nos mantém alertas o tempo todo. Sabe, tem um autor chamado John Maxwell que fala que as pessoas buscam uma visão. Seja uma empresa, uma instituição como igreja ou uma pessoa. Você já deve ter visto algumas empresas com alguma visão, com alguma fala que remete a ela, não é? Eu lembro da Coca-Cola que falava refresca até pensamento. É um jeito de você lembrar que a visão deles é refrescar o mundo. Tem a sua visão. Tem outros tipos de empresas que têm uma visão. Qual é a sua visão espiritual? Primeiro, você tem visão espiritual, porque tem igreja que está perdendo a visão. Tem igreja que ela engessa, ela não desenvolve, ela fica limitada, se transforma num clubinho de religiosos. E nessa panela fica difícil alguém entrar. As mesmas roupas, os mesmos costumes, os mesmos códigos. Um pequeno grupo pode ter o risco de se tornar um clubinho. Os mais antigos lembram do clube da Luluzinha. É da Luluzinha ou do Bolinha? Bolinha, né? Impermeável. Tem os dois, né? Da Luluzinha e do Bolinha. Um pequeno grupo não pode. A gente tem que abrir a tampa da panela para que as pessoas entrem, sejam aceitas, amadas. Senão a gente cria uma religiosidade que só nós entendemos. Aí nós usamos jargões, falas religiosas que as pessoas não entendem. Elas ficam deslocadas. Você já pensou as pessoas ficarem deslocadas? Chegar alguém aqui, eu vou dar um exemplo aqui, chega uma pessoa aqui com trejeitos efeminados, e ela se sentir deslocada aqui, não é para ela se sentir deslocada, ela é amada como qualquer um de nós. Não é para a gente ficar olhando assim, com curiosidade, não. A igreja não existe para nós, a igreja existe para os de fora. Nós já sabemos, Deus já nos revelou. E Ele quer nos usar como instrumento para alcançar pessoas. Então, não estou falando só aqui, em qualquer ambiente que a gente transitar, devemos amar as pessoas, independente do costume, da ideologia que ela carrega, é para a gente amar, porque Deus ama a todos. Heterossexuais, Deus ama a todos. E Ele transforma quem quer. Tá certo? Então, voltando, meus queridos, nós temos uma visão que tem que combinar com a visão que Deus tem. Nós não somos donos do Senhor. Você acha que Deus está limitado à Igreja Batista? Deus é muito superior a uma placa religiosa. Deus transcende. Nós não somos donos de Deus. Não é verdade? Deus é batista. Quem falou isso? Ele ama a todos. A gente tem que ter discernimento para saber a igreja que ensina a Bíblia e a igreja que distorce a Bíblia. Isso é uma outra história.
Então, meus queridos, nós vamos falar sobre esse assunto, visão. E aqui nós temos a fala, não fui desobediente à visão celestial. Quem falou isso? Não fale quem estava de manhã, tá? Quem é que falou isso? Eu ouvi aí, alguém falou. Paulo. Se ele falou, eu não fui desobediente, é porque tem gente que é desobediente. Não é verdade? Ele está falando, eu não fui. Eu espero que você que está aqui hoje à noite tenha uma convicção já agora, não porque você vai ouvir essa mensagem. Se você ouvir e você não é obediente, tomara que seja a partir de hoje. Mas pode ser que você já é. Você fala, ó, pastor, eu também não fui desobediente à visão celestial. Ele teve um encontro com Deus. E essa visão arrebatou esse homem de uma maneira tão incrível, que ele recebeu essa visão. Aqui ele está contando pela terceira vez no livro de Atos. Ele conta assim, gente, foi mais ou menos assim. Você tem um testemunho também, não tem? Como é que você encontrou Jesus? Tem ou não tem? Porque é uma experiência que marca. Talvez você não lembre o dia específico que você creu em Jesus, mas marcou sua vida. Então ele está contando perante um rei que não era cristão. Era um rei bisneto do rei Herodes. Não era gente lá flor que se cheira, mas ele estava dando testemunho. Tá certo? O que ele falou? Você pode conferir nesse versículo que eu vou falar, mas você pode ler em casa, tá? Ele fala assim, eu tinha ódio dos cristãos. Eu perseguia os cristãos. Eu tinha raiva. Porque eu ficava transtornado quando alguém abandonava o judaísmo trocando pelo cristianismo. Eu ficava cheio de ira. E cada vez mais o cristianismo estava convertendo o povo da minha raça, da minha etnia, o povo judeu. Então eu tive uma raiva. E o que eu fazia? Eu pedia autorização aos líderes de Jerusalém e eu perseguia os cristãos. Eu ia nas casas, arrastava, levava para ser apedrejado. Inclusive no capítulo 7, Estevão foi apedrejado. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Estevão era um homem, assim, tão temente a Deus, que as pessoas ouviam que ele transbordava de graça. E enquanto ele estava sendo apedrejado, Paulo estava vendo os homens apedrejando Estevão. Paulo está observando. Paulo não era convertido. Antes de cair, todo sangrando, olho arrebentado, boca, todo sangrando, Estevão fala assim, perdoa, Senhor. Não acrescente esse pecado para eles. Quem é que falou isso na cruz, né? Jesus, né? Perdoa o Senhor. Naquela hora, enquanto Paulo segurava as roupas dos homens que apedrejavam Estevão, Paulo viu um homem morrer, um cristão morrer. Morria um Marte, nascia outro, que foi o próprio Paulo. Isso foi o começo dele ser evangelizado. A igreja sempre vai prevalecer. Matava um, matava dois, matava três, surgiam novos cristãos, e até hoje. Paulo indo para Damasco, uma luz brilha, ele fica cego. Ele fica cego, e ele fala assim, ele escuta uma voz, só ele escutou, os homens que estavam com ele não escutaram, porque a salvação é pessoal, é você e Deus. Foi um confronto, um encontro dele com Jesus. Saulo, por que você me persegue? O que a voz falava. Aí Saulo respondeu assim, quem és tu? Eu sou Jesus. Aí ele ficou 3 dias cego, guiado pelas outras pessoas, lá em Damasco. Ele foi para matar os cristãos, para denunciar, para prender. Ele ficou 3 dias. Aí eu fico pensando, como é que foram aqueles 3 dias? Porque ele estava cego. Só que antes ele enxergava, mas não via. Agora ele está cego e ele começa a enxergar. Ele tem um encontro com Jesus. Aí vem um homem chamado Ananias, que vai
orar por ele e caem umas escamas dos olhos. Aí ele voltou a enxergar. Só que ele não era mais, Jesus até mudou o nome dele, de Saulo para Paulo. Mudou não só o nome daquele homem, mudou sua essência, mudou sua vida, mudou sua mentalidade. Aquele homem carregado de ódio se torna um homem carregado de amor. Aquele homem que tinha uma vida assim arrogante, orgulhosa, prepotente, defensor da religião dos seus pais, que ele defendia a religião dos seus pais. Quando ele tem um encontro com Jesus, tudo isso cai por terra agora. Mesmo a religião dos seus pais, porque agora ele tem um encontro com Jesus. Quando a gente tem um encontro com Jesus, isso é tão forte, tem uma reviravolta tão grande na nossa vida, que a Bíblia fala que é um novo nascimento. Não é meramente você falar, eu vou frequentar uma igreja, eu vou me tornar crente. Não é assim. Não. Há uma revolução. Eu mesmo lembro, eu tinha 17 anos de idade. Eu tinha meus planos, meus sonhos, minhas ambições. E quando alguém tocava um violão, no segundo colegial, no intervalo, e ele tocava aquela música, satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto. E ficava tocando essa musiquinha, satisfação é ter a Cristo. E eu pensava, o que é isso? Né? Aí aos poucos, convivendo com ele foi me apresentando Jesus, ouvi a mensagem. Aí eu fiquei em crise, fiquei semanas. Meu Deus, como é que eu vou dar minha vida para Deus? Como assim? Transferir o controle da minha vida? Eu fiquei pensando assim, mas não posso, eu que domino, eu tenho meus sonhos, eu tenho meus planos, eu tenho minhas ambições de ganhar dinheiro. A ambição todo homem tem, né? Uma carreira boa, conquistas, tal. Não há nada de errado você querer ser um bom profissional, estudar, se aprofundar, mas tudo isso mexeu comigo e eu subordinei, depositei aos pés de Jesus tudo isso, não mais para eu prosperar, não, é o Senhor que vai cuidar da minha vida. A área que eu escolher para te servir está subordinada ao Senhor, porque o cristianismo muda a nossa maneira de pensar, muda nosso coração, nossa maneira de vestir, nossa maneira até de frequentar uma academia. Porque se eu ia para a academia por vaidade, agora eu vou para cuidar do corpo, que é morada do Espírito Santo, para um bem-estar, não com outras motivações. Você está me entendendo? Tudo que a gente faz está debaixo agora do senhorio de Jesus. Essa mudança, ela é tão radical que acontece isso aqui, ó. Basta você me acompanhar, depois eu falo a passagem. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida, olha como a Bíblia pega pesado. É como você morrer e ressuscitar. Paulo ficou cego e voltou a ver. Estão entendendo o que significa isso? Olha só. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Porque essa visão aqui é celestial. Tem a visão que é terrenal, da terra. Para esse mundo, eu vou fincar minhas raízes aqui na terra. Quero ganhar dinheiro, quero prosperar, quero me garantir, quero fazer meu pé de meia. Eu tenho que pensar no meu. Dá licença, estou pouco me lixando com o que acontece na África. Eu quero é o meu mundo. Uma vez lá na Cracolândia, eu perguntei para um rapaz de 18 anos, quando a gente foi fazer uma visita lá, você quer sair daqui? Não. Aqui é o meu mundo. Tem muita gente com esse pensamento. Não está na Cracolândia, mas está no mundo dos homens. Esse é meu mundo. Eu não saio daqui. A pessoa pensa que vai eternizar aqui. Mas voltando aqui para a minha leitura. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Vocês morreram para essa vida. Agora,
sua verdadeira vida está com Cristo. Sua vida está com Cristo? Ou está desconectada dele? E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado, você também vai ser revelado. Porque a gente está numa posição com ele, e essa posição vai se tornar fato, vai se tornar realidade. Portanto, está falando para crente, hein? Para crente. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de você. Mesmo com Jesus dentro da gente, tem certas manias da nossa natureza, do pecado, que nos agitam. Pouco tempo atrás aí eu estava limpando o porão e eu dei uma vassourada numa lagartixa. Ela caiu no chão e o rabo ficou ali assim, ó, agitado. Estava sofrendo, né? Tive que matar. E o rabo dela continuou assim. Aí eu fiquei pensando, né? Parece a gente. Você entrega a sua vida para Jesus, Ele é o seu Senhor, mas dentro de nós tem aquela natureza do velho Edgar que fica rosnando, que fica chiando, que quer reclamar, que quer bater boca, que quer ser mal educado, que tem vaidade no coração, que tem pensamentos ruins. Ou é só comigo que acontece isso? Então ele está falando que é um exercício espiritual deixar que o Espírito Santo domine nossa vida. Romanos 6,12 fala assim: não reine o pecado em vosso corpo mortal, para você lhe obedecer em seus desejos. Então compete a nós nos rendermos a Jesus e falar: Senhor, toma conta de mim. Espírito Santo, controla a minha vida, porque eu não quero ser mais o eu. Lembra da mensagem de Emanuel? Não quero ser o Emanuego. Eu quero que o Emanuel, o Deus conosco, tome conta da minha vida. Você está me entendendo? Continuando. Façam morrer. Então há uma parte nossa de submissão, de rendição a Deus. Façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Olha o que ele vai falar. Fiquem longe da imoralidade sexual. Todos nós temos desejos fortes pela sexualidade desenfreada. Somos seres sexuados. Deus nos criou assim, é bênção. Mas a imoralidade não é bênção. É um dom dado para pessoas casadas. Não para quem é namorado, não para quem é viúvo, de ter uma vida desenfreada, não. É um presente para ser desfrutado dentro do casamento. Então, fique longe da imoralidade, da impureza. A impureza, a gente pode pensar várias coisas aqui, né? De filmes, de vídeos, de pornografia, a gente tem que falar: não, Senhor, eu não quero ficar apegado, viciado, não quero que isso seja algo que me deixe, entristeça o Espírito Santo. Não posso. Que mais? Desejos maus, ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Olha, há certas consequências. Vocês costumavam praticá-los. Quando? Quando sua vida ainda fazia parte desse mundo. Mas agora que você é cristão, agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Está vendo como ele vai alistando situações para a gente poder ter uma visão de Deus e não a visão do homem velho, é a visão do homem novo. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, eu não estou dizendo para você que eu cheguei lá. São áreas de luta. Algumas áreas dessas, inclusive, nós temos mais dificuldade do que outras. Eu conheci um pastor que falou para mim assim: eu entro no supermercado, Edgar, e eu fico imaginando maneiras de eu roubar. É a área de luta dele. Ele fala: eu não roubo, mas me dá uma vontade de pegar aqui uma coisa escondida que a câmera não está filmando. É a área de luta dele. Pode ser que a sua é outra. Tem homens que têm dificuldade viscerais, para olhar para as mulheres, para gastar mais do que ganha,
São situações de luta, que aí a gente está aprendendo com Jesus como viver liberto, livre. E é um processo de aprendizagem. Tem gente que, de uma vez por todas, meu sogro, se conheceu Jesus, tinha um problema sério com o alcoolismo, e aí ele conta para a gente, ele ajoelhou na cozinha e falou assim: Senhor, eu já estraguei muito a minha família, por favor, me ajude a ter nojo da bebida alcoólica. E olha, nunca mais ele bebeu. Mas tem gente que vai levando assim, né, até conseguir. Alguns é de imediato, alguns vão levando um processo para poder ficar livre. Vem para o CR, que é o nosso reabilitação aqui, né? CR, celebrando a restauração. Queridos, vamos ver a visão que Paulo recebeu. Foi essa aqui, ó. Jesus falou que ele era um instrumento escolhido. Você também é um instrumento escolhido. Quando eu estiver falando do Paulo aqui, coloque-se no lugar dele. Você está me entendendo? Porque se você teve uma visão de Deus, você não pode ser desobediente. Qual é a mensagem que Paulo falava? Deus falou: você vai ser um instrumento. Lembra que Jesus falou: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E Paulo falou, Deus falou para Paulo, no versículo 17, Paulo, eu envio você. Nós também estamos na mesma missão. Vocês estão me entendendo? Para abrir os olhos deles. Olha a visão, né? Deus quer abrir a visão deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz. Olha que maravilha, gente. Do poder de Satanás para Deus. A gente estava na mão do mal, carregado de superstição, escravos de Satanás, e a gente não tinha noção. Eu era tão supersticioso, eu olhava debaixo da cama toda noite para dormir. Pensava que tinha um bicho lá, eu olhava. Superstição. Coisas assim, não é? Escravidão. Receberão o perdão dos pecados, todos os pecados da vida inteira cancelados na cruz. E a herança entre o povo de Deus. Pode ser que você não vai herdar muita coisa do seu pai terreno, mas, meu amigo, herdeiro de Deus, é uma dignidade, é uma posição tão privilegiada que a gente ganha, separados pela fé em mim. Aqui é Deus que está falando, tá? Não é pela fé no Paulo, não. É Jesus falando para Paulo. Separado pela fé em mim, em Cristo Jesus. Ah, gente, isso aqui é uma essência do Evangelho. Olha a obediência de Paulo, quando ele fala assim, olha, o que ele fez? Assim que ele se converteu, já começou a falar do amor de Deus. Tem gente que se converteu há 10 anos, 15 anos, não conhece um versículo da Bíblia. Para nossa vergonha, eu vi um vídeo que um repórter entrevista cristãos e muçulmanos. Alguns viram esse vídeo? Aí ele pergunta assim para o cristão: você tem 1 ou 2 versículos que você defende sua fé? Não. Você pode citar algum texto da Bíblia? Não. Todos os cristãos falavam: não conheço. Não conheço um. Aí perguntava para o muçulmano. E todos os muçulmanos citavam textos do Alcorão. É para vergonha nossa, não é, gente? Porque tem crentes que tem 10, 20 anos de igreja, você moe igual moe a cana no engenho, não sai um versículo da Bíblia. Para vergonha nossa. Conhece talvez João 3,16, depois de tantos anos. É triste, não é triste, gente? E esse homem se entregou à visão. Anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia. Parece Atos 1:8. Recebereis poder ao descer o Espírito Santo. Damasco, Jerusalém, Judéia
e confins da terra, que são os gentios. Ele viajou cidades e cidades, e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram me matar. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho. Você permanece dando testemunho? Você continua falando de Jesus? Será que Deus não precisa trazer um despertamento para nós, para a gente ter o maior prazer de falar daquele que é o nosso maior herói, que é o Senhor Jesus? Tanto há pequenos como grandes, pessoas de pouca importância e pessoas, autoridades, que ele está aqui diante de um rei, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, aqui o Evangelho, que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Então, queridos, Paulo, ele foi obediente. E aqui vamos ver 3 componentes da visão que ele recebeu. Primeiro, tempo. Abram os olhos. Visão, abram os olhos. Vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Em toda a época, tem pessoas esperando que nós cheguemos para ela e falemos do amor de Deus. Ergam os olhos. Vejam. Jesus via as multidões. Mateus 9 fala, multidões aflitas, angustiadas, como ovelhas sem pastor. E ele falou, orem a Deus, peçam trabalhadores para poderem anunciar. A gente é privilegiado, nós estamos numa época que temos tantos recursos para falar do amor de Deus. Quem tem essa visão, ele compartilha. Se você ama Jesus, você quer falar de Jesus para as pessoas. A maior necessidade nossa, do mundo, é de gente que anuncia Jesus. Erguei os vossos olhos. Será que a gente tem erguido nossos olhos? Eu não me envergonho do Evangelho, dizia Paulo. É o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Eu não tenho vergonha. Será que a gente tem vergonha do Evangelho? Será que temos vergonha de nos identificarmos como cristãos? Para você pensar. Todo empreendimento desse mundo perde a sua importância se comparado com a eternidade. As coisas terrenas não são duráveis, embora custem tanto, mas uma alma salva vai brilhar no céu para sempre. Já pensou nisso? O preço de uma alma. Segundo, oração. A visão nos dá essa convicção da oração. Olha esse texto. O servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Esse servo aqui, assistente, tá? Do Eliseu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Eles estavam na casa e uns soldados, um exército chegou para prender Eliseu. Por que ele chegou para prender Eliseu? Porque eles foram informados que Eliseu, como era profeta, contava para o rei onde que o exército do rei se movimentava. Então o exército foi para prender Eliseu. Aí o servo do Eliseu fica com medo porque ele viu um exército cercado a cidade com cavalos e carros. Aí ele fica desesperado. Ai meu senhor, o que nós faremos? E ele disse, no caso o Eliseu, não tenha medo. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Os olhos do servo são olhos naturais. Eles viam um exército poderoso. Esse homem de Deus, que tinha uma visão espiritual, orou a Eliseu e falou, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, visão, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. O que ele viu? Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Em outras palavras, no mundo espiritual, nós temos muito mais recurso, mais ajuda, do que os nossos olhos físicos veem coisas que nos amedrontam. Você já parou para pensar
que os anjos de Deus estão aí trabalhando para o povo de Deus, e a gente não enxerga pelos olhos da fé, mas a gente confia. A oração abre nosso entendimento. Olha, ore por aquela pessoa que você fala assim, essa pessoa não tem jeito. O apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, tinha jeito para ele. Você falava assim, que tranqueira. Que tranqueira. O homem se torna aquele que vai escrever um dos mais brilhantes textos da literatura mundial, que é 1 Coríntios capítulo 13. A poesia do amor. Ainda que eu tenha todo o ouro do mundo, se eu não tiver amor, nada serei. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Visão de Deus, gente. A gente ama mesmo quando não é amado. A gente perdoa mesmo quando não é perdoado. Porque nós começamos a olhar pelo olhar de Deus e não mais pelo olhar humano. É isso que Deus quer fazer em cada um de nós aqui, que nosso olhar, que nosso coração seja um coração, e Paulo em Efésios capítulo 1, ele ora assim, Senhor, abre os olhos do coração dessas pessoas. Parece que o coração tem olho, né? Mas abre os olhos do coração, é para a gente ver realidades que a gente não experimentamos. Eu mesmo, às vezes, falo assim, puxa vida, eu preciso crer mais, preciso acreditar mais. Preciso ter mais coragem. Por que que a gente fica assustado por aquilo que a gente vê? O rapaz aqui está desesperado. E outra coisa, a visão nos ajuda a ver necessidades. Olha só, Neemias, eu lhes disse, vocês estão vê necessidade, vê a situação terrível em que estamos. Jerusalém está ruínas. Os muros tinham sido destruídos. Suas portas destruídas. Lembra, o muro de uma cidade era a proteção da cidade. Jerusalém, os muros foram destruídos. E ficaram anos assim. A cidade vulnerável a pessoas que vinham pilhar, roubar, saquear. Neemias era um homem que vivia no palácio do rei da Babilônia. Ele está no palácio. Assessor do rei, vida confortável, carreira garantida, aposentadoria garantida, tudo do bom e do melhor, mas ele ouve falar que os muros foram derrubados e não foram reconstruídos. Ele então vai para Jerusalém e fala isso, olha, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Deus levantou um homem. Você sabe quantos dias demorou para edificar o muro? Alguém quer chutar? 52 dias. Reconstruir o muro da cidade. Porque ele motivou as pessoas. Vamos reconstruir os muros. Um visionário. E Deus às vezes levanta um visionário com uma visão de Deus que nos arrasta. Que fala assim, isso é de Deus. Eu vou para cima. Será que você vê necessidade na nossa comunidade? Será que você não fica indignado quando você vê uma situação que você fala assim, alguém tem que fazer alguma coisa? Mas uma coisa é você falar, alguém tem que fazer alguma coisa. Outra coisa é você falar assim, eis-me aqui, Senhor. Porque Deus dá a vassoura para quem vê a sujeira. Não é verdade? Será que você vê alguma sujeira na igreja que precisa limpar? É para você. Ah, ninguém faz nada? Essa igreja não é mais a mesma. Esse pastor Edgar aí, ó, não vê isso aí, ninguém faz nada. Meu querido, se você vê, faça alguma coisa. A igreja carece de mãos que fazem, né, de corações que doam, de pés que correm para ajudar. Porque para falar, há muitas bocas para falar. Faltam mãos, faltam pés, falta disposição. Não é verdade? Então, de repente, você pode ser o visionário que vai fazer diferença na sua casa. Você vai chamar as pessoas da sua casa. Vamos orar mais. 2025, eu vou me comprometer. Eu vou ler a Bíblia toda. Nunca li na minha vida. Vou ler a Bíblia inteira, capa a capa. Quando alguém perguntar, já li.
Já li a Bíblia inteira. Olha que propósito maravilhoso. Tem uma pessoa que eu estou orando. Vou falar de Jesus para essa pessoa. Vou colocar aqui nas minhas orações. E o ano inteiro eu vou orar. E Deus vai me usar. De vez em quando eu vou jogar uma sementinha naquele coração. Você vai fazer a diferença. Crê no Senhor Jesus. Através de você, as pessoas em sua volta vão ser abençoadas também. Jesus era visionário. Ele viu você. Ele enxergou você. Ele veio por sua causa. Ele abriu mão do conforto celestial e enxergou a gente. Eu vou morrer por esse povo. Eu vou morrer pela minha igreja. Eu vou iniciar algo que se chama igreja. E ela não vai parar até eu voltar. Eu vou investir nessas pessoas. E eu vou voltar e vou levá-las para ficar comigo, porque eu paguei caro por elas. Eu derramei minha vida por elas. Eu dei meu sangue por elas. Elas são minhas. E eu vou voltar e vou levá-las para ficar eternamente comigo. Aí você perguntava para o apóstolo Paulo: Paulo, o que significa viver para você? Filipenses 1, 19 e 20, ele falava: significa Cristo. E se você morrer, Paulo, é lucro. Vivendo ou morrendo, eu sou do Senhor. Vamos ter essa convicção? 2025, aconteça o que acontecer, estou fechado com Cristo.